Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Estamos avançando em nossa leitura comentada do livro do Apocalipse. Hoje vamos acompanhar a narrativa nos capítulos 8, 9 e 10. E veremos mais um ciclo de destruição e morte, desta vez anunciada não por selos, mas por trombetas. Mas onde fica o espiritismo nisso tudo? Por que nós espíritas precisamos conhecer o livro do Apocalipse? Alguns ouvintes ainda têm manifestado essa dúvida que é bem importante. Até por isso, tenho feito referência à doutrina espírita desde o primeiro episódio e estou procurando mostrar como o livro da Revelação tem paralelos interessantes com a ideia da evolução do planeta rumo ao mundo de regeneração. Diante disso, acho que vale começar este episódio com uma abordagem mais espírita e que deve responder, espero, às questões de quem acompanha essa leitura comentada. Por isso, não teremos no final aqui do programa as famosas respostas para as perguntas dos ouvintes, porque nós vamos antecipar isso agora. Tá? No programa passado, nós mostramos como a humanidade mais resistente a uma transformação moral, como está mencionado lá no Apocalipse, os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, os escravos e homens livres, e os escravos e homens livres aqui são aqueles que, apesar dessa condição, eles se colocam ainda muito resistentes para a evolução espiritual. Bem, essa humanidade resistente tentava se esconder da destruição e perguntava: quem poderá ficar de pé? Ou quem poderá resistir? E nós veremos nos próximos capítulos que essa mudança moral não vai ocorrer tão facilmente. Não são muitos os que aceitam alterar um comportamento sem criar caso. A pessoa pode estar no sofrimento mais atroz, mas não aceita mudar. Quer continuar ligada às questões materiais, ao egoísmo e ao orgulho. Tudo isso que estou mencionando para vocês está no Apocalipse e também na doutrina espírita e no Evangelho. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, a ordem dos fatores não altera o produto, parábola essa que está lá em Mateus, no capítulo 13, você vê que Jesus já estava indicando que em algum momento na história da humanidade haverá uma ruptura, e quem não for trigo, e trigo aqui na ideia de alguém que buscou sua evolução espiritual e pode aí alcançar o mundo de regeneração, será joio. E joio aqui entendido como aquele que resistiu e não quis melhorar. E o que vai acontecer com essa pessoa que é joio? Será queimado, ou seja, continuará em um planeta de provas e expiações. E o que nos motiva a deixar de ser joio e virar trigo? Normalmente é algo que ocorre em nossas vidas, aquele momento de tempestade, quando procuramos ajuda, principalmente na parte espiritual. É como diz aquela frase surrada: buscamos o centro espírita quando estamos na dor. Acho que todos vocês já ouviram isso, né? Procuramos o centro espírita pela dor. E a partir daí, tomamos conhecimento das leis divinas, da ação e reação, causa e efeito, entre outras leis divinas. Nós aprendemos isso quando vamos ao centro espírita. Com o tempo, nós vamos aprendendo tudo isso. Mas nem todo mundo aceita esses, vamos dizer, toques que recebemos para mudar o comportamento, a maneira de pensar e agir. E veremos nos próximos capítulos do Apocalipse uma resistência absurda das pessoas que não querem mudar de jeito nenhum e até amaldiçoam Deus pelo sofrimento que estão passando. Já vimos um pouco no episódio passado, vamos ver nesse e nos demais também, as coisas vão piorando. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta uma das leis divinas, a lei de destruição. E essa lei explica bem, mesmo que indiretamente, todos os momentos de caos e destruição que vimos no episódio passado e que ainda veremos nos próximos capítulos e que fazem parte da nossa evolução. Por exemplo, na questão 732, Allan Kardec pergunta para os benfeitores do espaço: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? E a resposta: é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral
mais apurado. Aqui nós já temos uma chave de resposta para quase todo o Apocalipse. Quer dizer, por que que vai ter a destruição? A destruição acontece em todos os mundos? Não. É proporcional essa destruição ao estado mais ou menos material dos mundos. Tá? Então, quanto mais nossa civilização, nossa humanidade for elevada espiritualmente, menos nós teremos que enfrentar as consequências dessas destruições. Na 733, Kardec pergunta: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? E a resposta: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida em que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral, disseram lá os espíritos de luz para Kardec. Então veja, a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida em que o espírito supera a matéria. Quanto mais nós estivermos apegados à matéria, ao orgulho, ao egoísmo, mais nós vamos receber toques. Mais nós vamos receber um chacoalhão aí do plano espiritual para ver se nós acordamos. Né? 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Ótima pergunta. Resposta: para fazê-la, ou seja, para fazer a humanidade avançar mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. E os espíritos continuam aqui na resposta, né? Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, a cada vez que dá um chacoalhão desse, cada vez que tem lá uma situação que a humanidade tem que passar por aquilo, né? Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas situações, é para nós termos aí uma possibilidade de entendimento de que precisamos mudar moralmente. Então, por isso que ele fala, ó, isso está acontecendo, esses flagelos acontecem para fazer a humanidade avançar mais depressa. E aí, obviamente, Kardec faz a pergunta na 738, pô, mas Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Uma ótima pergunta, mas nós já sabemos qual é a resposta, né? Os benfeitores do espaço nos explicam. Sim, claro, né? Deus nos dá essa possibilidade e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Agora preste atenção nessa resposta aqui, nessa frase. É o homem quem não os aproveita. Então, é necessário castigar a humanidade em seu orgulho e fazer o homem sentir a sua fraqueza. Olha, os toques são dados. Os avisos são dados, cada um de nós aqui recebe essa possibilidade de mudança, mas nós somos resistentes. Alguns de nós são muito resistentes. Então, aí o que acontece? Tem que tomar um chacoalhão de verdade. Quando ele fala aqui, então é necessário castigar a humanidade em seu orgulho. Por que nós não mudamos? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. E aí, o chacoalhão é para fazer esse homem resistente entender que ele é fraco. Ele não pode tudo. Ele não é um ser divino. E ele precisa entender a sua condição. Na resposta à questão 741, Kardec comenta que entre os flagelos destruidores devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. E os espíritos complementam dizendo que esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Então, assim, às vezes pode acontecer uma coisa, uma situação climática, por exemplo, não necessariamente ligada aqui ao aquecimento global. Às vezes tem as secas, né? Tem aquela coisa toda. Mas se o homem também não faz a sua parte, começa a destruir florestas e tudo mais, aquela seca vai piorar pela própria indolência do homem, como dizem aqui os espíritos de luz. E não é exatamente isso que nós vimos no episódio passado? Volto a relembrar o excelente comentário da Bíblia Ave Maria sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Guerra, sangue, fome, peste e morte seguem se confraternizando.
Em cada período da história, voltam a cavalgar os 4 cavaleiros criados pela perversão e pelo egoísmo humano, diz lá a Bíblia Ave Maria. Egoísmo humano. Vocês repararam nas respostas dos espíritos a Kardec, que vimos há pouco, quantas vezes eles mencionam o egoísmo e o orgulho? Então, a fome em nosso planeta, a destruição do meio ambiente, as guerras, as epidemias, não são necessariamente ações divinas que vieram nos castigar, mas consequências das nossas atitudes ainda muito apegadas à perversão e ao egoísmo, como cita a Bíblia Ave Maria. Os teólogos Carlos Mestres e Francisco Orofino reforçam essa visão no livro Apocalipse, Esperança, Coragem e Alegria. Dizem eles que não é Deus que provoca os males e a destruição. Os que se beneficiam da desordem estabelecida pelo Império Romano, estes não entregam sem briga os seus privilégios. Eles resistem contra a vinda de Deus que quer criar um mundo novo. Por isso são eles que provocam as matanças e as violências, dizem aqui os teólogos Mestres e Orofino. E eles mencionam o Império Romano porque é o assunto principal do livro do Apocalipse. Mas os impérios vão se sucedendo na história da humanidade e, invariavelmente, são responsáveis por um carrossel de pragas que enfatizam morte, destruição e sofrimento, como explica lá o Paulo Nogueira. Nós vimos essa frase do Paulo Nogueira no episódio passado e que está lá no livro O que é Apocalipse. Os representantes do império não querem abrir mão dos seus privilégios, mesmo a um custo altíssimo. Guerras, fome, pestes e mortes. Hoje, pelas experiências dolorosas do passado, já não deveríamos ter mais guerras no mundo, ou mesmo pessoas passando fome, mas não é isso que vemos. No caso das pestes, a Covid pareceu ser um forte motivador para uma nova humanidade. 5 anos depois da pandemia, o que nós estamos vendo? O presidente empossado do império atual toma como uma das suas primeiras decisões sair da Organização Mundial da Saúde. Abandonou também os acordos ambientais de Paris e suspendeu uma série de normas que protegiam o meio ambiente, como se não houvesse aquecimento global. Percebem como a humanidade resistente? Olha lá, os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, e junto com eles, né, aquelas pessoas que acabam apoiando também porque acham que estão corretos, os tais escravos e homens livres. Tem alguns lá que acabam seguindo aí, né, batem palma para eles. Essa humanidade tem dificuldade em aprender. Vocês percebem isso? Por isso que não chega a ser espantoso que no relato do Apocalipse, e veremos isso hoje, muitos não querem aprender e muito menos mudar. Assim como muitos de nós temos resistência em fazer a reforma interior, passar pela transformação moral, né? Mas todos esses transtornos, como disseram os espíritos para Kardec, lá na questão 771, todos esses transtornos são necessários para um dia chegarmos a uma situação melhor, ao mundo de regeneração. Por isso, o importante é cada um de nós fazer a sua parte na evolução espiritual, perseverar no bom caminho e não perder a esperança, apesar de tudo que vemos de errado no mundo. E a história do Apocalipse é uma alegoria sobre tudo isso. Espero que com essa explicação, um pouco mais alentada e mais espírita, tenha ficado um pouco mais claro por que é importante para nós espíritas ler e refletir sobre o livro da Revelação. Depois dessa necessária reflexão, com base aqui no Evangelho, na doutrina espírita, estamos prontos, ou não, né, para abrir o 7º selo. Ih, que medo! Então, por favor, pegue aí a sua Bíblia para você ler junto conosco as passagens de hoje. E também, quando você faz isso, quando você pega a sua Bíblia e acompanha, faz a leitura junto, facilita a compreensão e você vai também poder manter o foco no estudo, tá? Às vezes você fica só ouvindo, você divaga. Acompanhando a leitura, você prende a sua atenção no texto, tá? Fica aqui a dica do tio. Bom, quem avisa amigo é, né? Capítulo 8, vamos lá? Capítulo 8, o 7º selo, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora.
Então aqui nós estamos sentindo a tensão no ar. A Bíblia do Peregrino diz que é um silêncio agourento, um compasso de espera que cria expectativa para o que se segue. A Bíblia de Jerusalém complementa que a execução dos decretos contidos no livro aberto começa a desenvolver-se agora segundo nova liturgia, um novo procedimento celeste marcado pelas 7 toques de trombeta e que vão dar origem a 7 pragas, tá certo? Então agora nós vamos ter mais um ciclo de destruição. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 2. Vi então, quem está falando nós sabemos, o narrador é João de Patmos, vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhes 7 trombetas. Bem, quem seriam esses 7 anjos? E por que usar trombetas? Perguntas ótimas e que a Bíblia de Estudos Ave Maria responde. As fontes bíblicas falam de 7 anjos especiais que estão na presença de Deus. Está lá no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. E aí lá eles são mencionados, os anjos. Miguel, Gabriel, Rafael, né, que são os mais conhecidos. No entanto, em outros livros apócrifos, ou seja, que não estão dentro da Bíblia, há referências a Uriel, Raguel, Sariel e Remiel. Estes anjos são intermediários das orações dos santos e da resposta de Deus para seus eleitos, pelo menos é isso que diz a tradição. Sobre as 7 trombetas, a Bíblia Ave Maria diz o seguinte: a trombeta era um instrumento musical cujo som chegava mais longe. Ninguém podia ignorá-lo. A trombeta tocava como sinal de alarme para reunir o povo, anunciava as festas e os triunfos do povo. Nas batalhas, a trombeta aí, o toque da trombeta dirigia o curso dos combates. Até por isso, a trombeta acabou sendo um instrumento musical recorrente nos textos apocalípticos. As trombetas do Apocalipse são avisos prementes e urgentes para a conversão, porque o fim está próximo, diz aqui a Bíblia Ave Maria. Eu estou falando para vocês que a coisa vai esquentar, estou avisando, né? E aqui você já tem todos os indícios de que isso vai acontecer. Vamos lá, capítulo 8, agora vamos para os versículos 3 e 4. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. O turíbulo é um objeto, uma espécie de vaso suspenso por pequenas correntes, e esse objeto serve para queimar incenso em eventos religiosos. Deram-lhe ao anjo, né, uma grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Então vamos entender aqui essa passagem. Nós já vimos no episódio passado que o incenso seria a representação da súplica feita pelos cristãos da época, né, que são os santos, como eles são identificados. E esses cristãos da época estavam sendo perseguidos. Essa súplica por ajuda ou por vingança ocorre por meio das orações. É como se pudéssemos ver as orações pela fumaça do incenso. E essa súplica chegou até Deus. A fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Vamos lá para o versículo 5. O anjo tomou depois o turíbulo, aquele vaso, encheu-o com fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Ao que tudo indica, as orações dos cristãos perseguidos funcionaram. Elas foram ouvidas. E aí o anjo toma uma atitude, né? Ele pega aquele vaso e enche com fogo do altar e atirou à terra. Sobre isso, o comentário bíblico São Jerônimo diz que o lançamento de fogo sobre a terra sugere a resposta divina ao apelo dos santos. Assim, as pragas das trombetas que estão por vir são punições por causa da perseguição aos fiéis, aos cristãos, aos que estão lá seguindo a Jesus e a Deus. Agora nós vamos ver as 4 primeiras trombetas. E vamos fazer numa tacada só, do versículo 6 ao versículo 12. Depois a gente faz o comentário. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue.
uma terça parte da terra se queimou, um terço das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou. Um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas foram atingidos, de modo que uma terça parte deles se ofuscou. O dia perdeu um terço de sua luz, bem como a noite. Então, agora vamos explicar tudo isso aqui, né? Pelo menos os pontos principais. Primeiro que é interessante essa repetição sobre a destruição da terça parte, ou 30%, né? A Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada diz que Deus restringe a sua ira ao mesmo tempo que proporciona prenúncios da devastação total que está por vir. Ou seja, mais uma vez, dentro dessa ideia que a narrativa do Apocalipse é cíclica e que se repete para não dar marcos temporais, ainda não é a destruição total, porque Deus quer que a humanidade rebelde mude, se converta, se arrependa. Alguns teólogos veem nisso uma espécie de misericórdia divina. Bom, as pragas: granizo, sangue, água amarga e escuridão. Então, essas pragas, elas lembram muito as pragas do Egito. O Carlos Mestres e o Francisco Orofino dizem que João de Patmos quer com isso sugerir que a ação de Deus contra os opressores das comunidades é como a ação contra o faraó do Egito. Ele vê uma similaridade de situações. É quase o mesmo raciocínio da Bíblia do Peregrino, que diz: a insistência nas pragas do Egito faz do Êxodo um tipo de saída da igreja para a liberdade. Tá? Então é uma comparação. A igreja vai se libertar do Império Romano, assim como os hebreus se libertaram do cativeiro lá no Egito. E aí você pode até perguntando, mas que comparação mais esdrúxula é essa, né, Antônio? Os cristãos da época, lá do Apocalipse, com o Êxodo. Mas o comentário bíblico São Jerônimo, ele dá uma resposta interessante aqui. Ele fala que o tratamento dos cristãos por parte de Roma é análogo, é parecido à escravização dos israelitas no Egito. E Deus vai agir praticamente nos mesmos moldes. Pelo menos é o que o João de Patmos espera que aconteça. Então vai ter uma ação divina aqui. Finalizando o capítulo 8, lá no versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos três anjos que estão para tocar. A águia que voava no meio do céu simboliza um aviso que vem do alto, especula aqui a Bíblia do Peregrino. E que aviso seria esse? As três próximas pragas indicadas pelos três ais gritados. E pelo jeito, essas pragas serão mais intensas do que as quatro anteriores e atingirão diretamente a humanidade rebelde. Aqueles que não querem mudar, não querem uma sociedade mais fraterna e justa. Sem querer deixar vocês curiosos, já vamos lá direto para o capítulo, então, 9. Capítulo 9. Vamos para a quinta trombeta. Capítulo 9, versículos de 1 a 2. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E sobre essa passagem, há uma certa uniformidade de interpretação. A Bíblia de Jerusalém,
A Nova Almeida Atualizada e o comentário bíblico São Jerônimo entendem que a estrela que cai é um anjo, ou mais particularmente, Satanás. José Bortolini explica que essa estrela que vai receber a chave do abismo representa o mal presente em nossa sociedade. Ou seja, pode ser Satanás, pode ser a maldade, mas o fundo é que é algo maligno, tá bom? O abismo é o poder opressor que, liberado, invade a sociedade, causando uma intoxicação universal. O sol que se escurece com a fumaça do poço. Ou seja, o mal domina tudo. O mal deixa a gente numa névoa. Tá? Versículos de 3 a 6. E dessa fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de um poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com um tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos entram em cena e estão baseados na oitava praga no Egito. Curiosamente, esses gafanhotos não atacam a vegetação, mas sim os homens, mas menos aqueles que tinham sido marcados como fiéis a Deus. Você se lembra que isso aconteceu no episódio passado. Por causa dessa característica, a Bíblia Nova Almeida Atualizada sugere que os gafanhotos não sejam insetos, né, nessa descrição, mas seres malignos, libertados para aterrorizar a humanidade ainda resistente. Sobre a duração do tempo do ataque, 5 meses. Né? Vocês se lembram disso? Vocês ouviram aí, né? 5 meses. Mesters e Orofino apostam em um paralelo com os 5 meses do dilúvio, que está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 24. Seria, assim, o período do dilúvio mesmo, daquela situação de sofrimento naquele momento. Sobre o sofrimento, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Bortolini afirma que quem cria estruturas sociais injustas, cedo ou tarde vai ter que sofrer as consequências de sua escolha. Os que criam estruturas injustas acabam percebendo o monstro que geraram. Por isso, diz Bortolini, no livro Como Ler o Apocalipse, a injustiça é falta de bom senso. Ok? Bom senso. Mas as pessoas, para ter bom senso, pelo jeito, precisam abrir mão do materialismo, do egoísmo e do orgulho. E aí é bem complicado. Vamos agora para o capítulo 9, versículos de 7 a 10. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres, e dentes como os do leão. Tinham couraças como que de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos correndo para um combate. Eram ainda providos de caudas semelhantes à dos escorpiões, com ferrões. Nas suas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. A Nova Almeida Atualizada aponta neste trecho que a menção a cavalos, rostos de homens, leões e escorpiões pode significar que essas entidades malignas são poderosas, rápidas, inteligentes, ferozes e capazes de infligir intenso tormento. Eu também já li algumas interpretações que encaram o Apocalipse como previsão do futuro, que essa descrição de João de Patmos sobre aqui os gafanhotos lembra um helicóptero em ação. Tem gente que vê dessa forma, né? Pela descrição até daria para a gente ter uma ideia que, olha, parece ser um helicóptero. Como a aeronave não era do tempo do autor, né, ele não consegue compreender aquilo. Então ele vai descrever como ele pode. Ele parece um gafanhoto com coisas metálicas e tal. Bom, é uma interpretação bizarra.
Mas eu achei curioso compartilhar aqui com vocês sobre isso. Sigamos aqui, versículo 11. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abidom e em grego Apolion. A Nova Almeida Atualizada explica que aqui existe um jogo de palavras com o nome do líder dos gafanhotos. Abaddon quer dizer destruição e Apolion é aquele que destrói. Para Bortolini, o autor do texto quer mostrar que a sociedade injusta caminha para a destruição. Versículo 12: o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. E aí nós vamos para a sexta trombeta. Vou ler aqui os versículos de 13 a 15. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos quatro chifres do altar de ouro colocado diante de Deus, e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os quatro anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Os quatro anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates fazem referência ao império dos partos, que já mencionamos no capítulo 6 e teria inspirado um dos cavaleiros do Apocalipse. Os partos eram exímios cavaleiros e faziam oposição ao Império Romano, que é o seu grande inimigo. Bortolini explica que os partos eram conhecidos pela violência e não por acaso eram chamados de feras da terra. Ao conquistar um território, costumavam arrasá-lo com fogo e enxofre. E aqui uma curiosidade: a fumaça do enxofre é tóxica. Com isso em mente, a sequência do texto fica mais compreensível. Então vamos agora ver os versículos de 16 a 19. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem seu número, e esse número, obviamente, representa uma multidão que não é possível calcular. Na minha visão, é isso quem fala agora é o João de Patmos, não sou eu, tá bom? Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto. Vestiam couraças de fogo, ou seja, vermelhas, de jacinto, uma espécie de safira, indicando aí a cor azul, e enxofre, a cor amarela. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Uma terça parte dos homens foi morta por causa desses três flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e nas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes. Têm cabeça com as quais causam dano. Novamente, a matança não é indiscriminada e precisa ficar limitada à terça parte da humanidade. Mas este aqui será o último toque de advertência com essa limitação. A partir do sétimo toque, haverá, digamos aqui, um liberou geral. E na descrição que nós vimos do 16 ao 19, nós vimos realmente um ataque de um exército. Então, João de Patmos está aqui imaginando um ataque dos partos contra o Império Romano. Vamos agora ler dos versículos 20 a 21. Agora, muita atenção para esses dois versículos, está muito em ligação com o que nós falamos aqui na introdução. Os outros homens que não foram mortos por estes flagelos não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, prostituição e roubos. Alguém aqui está surpreso com a resistência dessa parte rebelde da humanidade? Não, né? A história da nossa humanidade é assim, sempre vão ter os mais resistentes. Bortolini acredita que nesta passagem existe também uma referência ao Êxodo, quando o coração do faraó fica endurecido e não quer ceder aos pedidos de Moisés. O endurecimento do coração do faraó vai provocar a última praga, que foi a morte dos primogênitos.
o que já dá uma dica do que vem pela frente com a sétima trombeta. De qualquer forma, mestres de Ouro Fino enxergam nessa resistência e na manutenção das atitudes negativas, como homicídios e roubos, uma transgressão da lei de Deus, que resumida consiste o quê? No amor a Deus e no amor ao próximo. Ok, o último capítulo aqui que nós vamos ler hoje, o capítulo 10. Estamos na iminência do castigo final, mas agora nós não vamos entrar na sétima trombeta. Já estou avisando aqui para não causar uma frustração nas nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes, tá bom? Ele vai deixar isso mais para o finalzinho do capítulo 11. Agora nós vamos entrar numa espécie de um interlúdio, um momento assim que seria uma ação paralela a tudo isso que está ocorrendo. Capítulo 10, versículos de 1 a 3. Vi depois outro anjo poderoso descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem, e sobre sua cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo, e na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Essa aqui é a tradução, como você sabe, da Bíblia de Jerusalém. Eu, aqui para esse final, eu achei que ficou meio confuso. Eu fui procurar uma outra tradução que diz mais ou menos o seguinte: quando o anjo gritou, os 7 trovões fizeram ouvir ou soar suas vozes. Então, nós temos aqui um anjo que desce, um anjo poderoso, vai colocar um pé sobre o mar e o outro sobre a terra e dá um forte grito. Tudo isso indica que a mensagem é importante e está sendo divulgada no mundo todo. Versículo 4. Quando os 7 trovões ribombaram, né, falaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Ou seja, né, interpretando aqui esse versículo 4, nem tudo que João de Patmos está vendo pode ser revelado. Algum mistério precisa ser preservado. Vamos lá, versículos de 5 a 7. Nisto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, Deus, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nele existe, o mar e tudo que nele existe. Diz aí o anjo: já não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Estou falando que a coisa está esquentando aqui. Mesmo após as 6 pragas, como vimos no capítulo anterior, não houve conversão dos resistentes. Diante disso, explica o mestre de Ouro Fino, desce do céu um anjo imenso e poderoso, envolto no arco-íris, que é o sinal da aliança com Deus. E este anjo diz que não haverá mais tempo. O tempo para uma conversão acabou. A humanidade resistente teve 6 oportunidades para mudar o comportamento e a mentalidade, mas não quis fazer isso. Então, termina aqui o tempo da misericórdia e começa o da justiça a partir da 7ª trombeta. Nós espíritas entendemos bem isso. Na hora que começar o tempo de regeneração, pode ter choro e ranger de dentes, mas quem não evoluiu espiritualmente marcará passo no mundo de provas e expiações. Por outro lado, quem aproveitou as chances de renovação oferecidas em diversas encarnações, esse sim irá lá para o mundo de regeneração. Então agora eu vou ler dos versículos 8 a 10. A voz do céu que eu tinha ouvido tornou então a falar-me. Essa voz é aquela que falou para ele não divulgar o que ele tinha ouvido dos trovões, né? Então, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí João de Patmos diz: fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. E essa ideia de comer um livro, ou rolos de pergaminho, porque nós já falamos, não existia livro naquela época,
é baseada em Ezequiel. De novo, voltamos ao Ezequiel aqui. O profeta comeu o livro e o achou doce como mel em sua boca. Está lá em Ezequiel, capítulo 3, versículos de 1 a 3. No entanto, não tinha essa ideia aqui do gosto amargo no estômago. O que isso quer dizer e que livro é esse? Eu lamento decepcionar minhas queridas ouvintes e estimados ouvintes, mas não existe consenso entre os estudiosos. Uns apontam que o livrinho é a profecia restante, outros que é a profecia inteira. E tem um grupo, representado aqui por José Bortolini, que especula ser o livro O Evangelho. Seja como for, o amargor no estômago pode ser pelas consequências futuras das profecias, ou a dificuldade em viver o evangelho em uma sociedade conflitiva, como no tempo do Apocalipse e como a nossa, né? Diga-se de passagem, diz aqui o Bortolini. Vamos agora para o último versículo do capítulo, o versículo 11. Disseram-me, então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. A Bíblia Paulinas diz que este capítulo é um momento, né, o capítulo inteiro, o capítulo 10 inteiro, é um momento de transição e que vai prosseguir por boa parte do capítulo seguinte, o 11, até o sétimo toque da trombeta. Mas o principal aqui, segundo a publicação, é que João de Patmos reforça, ou, vamos colocar aqui de uma outra forma, tem renovada a sua posição como profeta que recebe a revelação. Aqui há muitas especulações, né? Talvez seja uma espécie de um marketing pessoal que João de Patmos está fazendo até para ter aí um pouco mais de autoridade perante as comunidades cristãs de sua época, né? Enfim, é uma especulação. O fato é que está muito claro aqui que ele está recebendo um reforço de sua autoridade como profeta. Ele tem que continuar profetizando. E assim finalizamos o capítulo 10 e a nossa leitura que nós tínhamos nos proposto a fazer nesse episódio, dos capítulos 8, 9 e 10. Na semana que vem, atravessaremos a metade do livro do Apocalipse com a leitura dos capítulos 11, 12 e 13. E aí, gente, a coisa vai ficar realmente muito, muito interessante, porque nós seremos apresentados não só à sétima trombeta, mas também ao dragão e ao famoso número da besta, o 666. Então, vocês já estão percebendo que o próximo episódio promete revelações bombásticas, né? Literalmente. Bom, chegamos aqui ao final. Aproveitem e curtem, por favor, aqui o nosso episódio. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube ou aplicativos de áudio e sigam o nosso podcast O Espírito do Evangelho nas redes sociais. Estamos lá no Facebook e no Instagram. Então, até semana que vem. Fiquem bem, fiquem com Deus.